Qual o bem mais valioso do médico? A gente fala bastante sobre tributação, sobre rendimento, faturamento, mas na verdade, será que é só o dinheiro que é o bem mais importante para um médico, na verdade? Hoje eu estava conversando com alguns clientes meus, a gente foi fazer uma abertura de uma nova clínica deles, uma clínica de pediatria, e eles definiram que a gente ia fazer todo o contrato social, abrir a PJ e a gente ia fazer junto um acordo de sócios, né, que justamente seria um acordo interno particular entre esses médicos, justamente para que ficasse entre eles e não fosse exposto como o contrato social que é aberto ao público. Essa reunião de hoje era uma reunião de entrega do contrato social e do acordo de sócios e a gente acaba conversando sobre cláusula por cláusula justamente para que fique justamente como eles imaginavam. Quando nós chegamos na hora sobre cotas e sobre todo o capital social e o aporte dos investimentos, né, o que seria colocado como o valor da sociedade com o capital social, se seriam valor efetivo em dinheiro, se seriam alguns móveis ou alguns os equipamentos que tenham, né, como é que seria a integralização de cada sócio. E justamente eles estavam falando sobre uma sociedade um pouco diferente, que na verdade ia ser uma única médica que iria controlar tudo e ela traria outras médicas para trabalhar com ela. Então, na verdade, ela teria todo o desembolso dos valores, então as despesas ficaria com ela. E quando a gente foi conversar sobre isso, a gente falou, nossa, doutora, mas tu tá tendo todo o gasto. E, enfim, a gente acabou conversando bastante sobre isso, mas o ponto que a gente foi falando, porque geralmente a parte principal que a gente fala é sobre isso, né? Sobre os valores, sobre a distribuição das cotas e qual é o poder de decisão de cada sócio. E, na verdade, para eles, a principal cláusula foi sobre a confidencialidade. Às vezes, confidencialidade entre funcionários da clínica, justamente porque tem dados sensíveis que fica se comunicando, né? Seja pela parte dos pacientes, ou seja, o descritivo de toda a clínica. Então, geralmente, quando a gente fala de confidencialidade com os médicos, o que eles mais querem saber é sobre esses acordos para que funcionários não passem informações dos pacientes ou informações internas para outras pessoas. Mas no caso desses médicos, que foi um pensamento interessante que eu tive, foi justamente que era sobre a sociedade, né? Era a confidencialidade interna da sociedade das sócias, né? Porque no caso seriam várias médicas pediatras. E o que foi falado? Que o principal ponto de diferencial dessa clínica, dessas médicas, era justamente o que essa médica administradora, que seria a dona da clínica, ela tem uma inteligência muito grande, a forma como ela atende, como ela pensa no consultório, na clínica dela, é diferente de todas as outras. E ela prioriza isso, né? Toda essa parte intelectual dela, fizemos muitas coisas legais, desde um acordo de sócios, desde a parte de como se fosse um código de ética da clínica, justamente para que tudo fosse muito correto, porque essa clínica está com capacidade para aumentar, então iam chegar novas médicas e elas têm que se estruturar na cultura da clínica. Então, isso foi uma das maiores questões que a gente conversou, porque eles tinham muito medo de que, numa saída de uma sócia, ela venderia ou passaria a utilizar todo esse método, todo, né, esse know-how criado dentro dessa clínica feita por essa médica administradora. Então foi muito importante essa conversa, porque justamente era isso que eles mais se interessavam, né? De preservar tudo que foi criado por essa empresa, então esse capital intelectual criado pela empresa, porque justamente era o que eles viam como diferencial e algo que eles realmente eram muito se sentiam muito valorizados e realmente se orgulhavam muito desse aspecto do que eles já criaram até agora, tanto é que agora é a segunda clínica que eles estão abrindo. Então, eu fico pensando muito que às vezes a gente fala muito em dinheiro, em valores, mas assim como um advogado, acredito que o médico ele tem muito orgulho da sua carreira e de quem se é, né? Então, essa parte que a gente mais cuidou de confidencialidade, ou até mesmo porque a clínica tinha todo o Instagram deles, todo realmente quando uma médica nova entra nessa clínica, ela tem para os outros pacientes, digamos que uma aprovação, uma validação de que ela faz parte desse grupo de médicos. E isso, a reputação dessa clínica era uma coisa muito importante para essa médica, então nós ficamos muito felizes assim de poder fazer.
Então, essa questão intelectual da clínica é algo que eu sinto que muitos médicos também têm, né? Ou tem a sua técnica na hora de uma cirurgia, ou ele é reconhecido por algo, pela sua especialidade. Então, eu vejo que para muitos médicos não é somente ter dinheiro, ter uma clínica grande, ampliar, fazer cursos que agora muitos médicos estão fazendo, mas é muito a sua reputação, né? Então, essas clínicas, a gente acabou fazendo até outros acordos definindo que na hora de. Essa médica tinha até que ter um papel de conduta, né? Ela tinha que seguir a conduta estipulada pela clínica, desde até mesmo de roupas, né? De maquiagem, de vestimento e comportamento, porque a clínica criou uma cultura, né? Por idealização dessa médica administradora, que deveria ser seguida por todos, né? Justamente para que a imagem da clínica fosse refletida de uma forma muito boa. E quando a gente vê, às vezes nós pensamos que é só uma formalidade, né? Que quando a gente vai criar um contrato social e mais ainda um acordo de sócios, que é justamente as regras que são estipuladas na clínica, a gente pode definir da forma que a gente quiser, né? O médico pode ter uma ideia de como ele quer que a sua clínica seja e a gente redige isso, né? A gente pode fazer do jeito que você quiser. Claro que conforme a legislação, conforme o Código Civil, mas quando se fala em acordo de sócios, que é justamente um acordo interno que fica registrado internamente na clínica, você pode dispor, estando na legalidade, da forma que você quiser. E isso é algo muito legal, né? A gente, depois desse contrato social, já fomos pensando em aprimorar esses códigos de conduta, código de ética da clínica, porque realmente é uma forma de deixar a tua clínica do jeito que você quiser, né? Porque talvez tenha alguns médicos que tenham medo de aumentar, né? De expandir, por quê? Pode ser que não ache o sócio ideal ou fique com medo que o seu nome fique manchado porque vai estar vinculado a outra pessoa. Mas se for como essa médica que justamente criou a sua empresa, justamente ela tem uma visão mais empreendedora porque trouxe outras médicas para trabalhar com ela, é uma forma bem legal até de como funcionam os atendimentos e enfim, a gente pode falar depois sobre até essa estruturação de como é que funciona uma sociedade médica, mas a gente viu que é muito mais, né, do que só fazer um contrato social, não é só abrir uma empresa. Você pode fazer do seu jeito e a gente está aqui para te ajudar. Para resumir, então, toda essa reflexão que eu trouxe mais para pensar sobre o mundo que a gente fala de empresas médicas, que às vezes a gente pensa só em faturamento, faturamento, faturamento. Na verdade, não, né? Às vezes esse capital intelectual, a forma como você quer que seja feita a tua clínica, pode ser sim feita do seu jeito, com um bom contrato social, com um bom planejamento, com um bom acordo de sócios. A gente pode criar políticas de utilização dentro da clínica inimagináveis. Realmente dá para criar uma clínica da forma como você quiser. Meu nome é Rafaela Posser, sou advogada, especialista em direito médico e empresarial para médicos. Criar essas clínicas é uma coisa que eu adoro realmente fazer o planejamento, estruturar realmente da forma como o médico sonha, para mim é a minha realização. Então, se você quer saber mais sobre empresas médicas e todo esse mundo empresarial, médico e tributário, me segue por aqui, me segue nas redes sociais que eu tenho muita coisa para conversar ainda.